Fala, Luiz Henrique. Café Bruslan aqui. Fala, Silvio. Me conta uma história aí, que eu estava ouvindo, a respeito do Cacalo. Sim. Ele pode ser mesmo o novo patrão do Grêmio? Cacalo pode ser. Esse é um projeto que alguns conselheiros do Grêmio têm, entre eles o Thiago Bruneto, que é um conselheiro muito antigo do Grêmio. Muito antigo não, chamando o Thiago de velho aqui, que está há bastante tempo já, esses caras entram muito cedo no conselho, né? Sim. E aí eles tiveram uma reunião semana passada, e aí apresentaram uma sugestão, o Thiago Bruneto, o Carlos Biderman, vários outros conselheiros, para que o nome do Cacalo seja submetido ao conselho, tipo assim, alguém que vai concorrer a ministro do STF tem que ser aprovado pelo Senado, né? Então, obviamente que o Cacalo, né, será aprovado, e aí o mote é um ídolo de várias gerações do Grêmio. Ah, perfeito. Esse é o mote para que o Cacalo seja... Bom, construiu uma história lá do Grêmio. Claro. Mas eu lembrei disso, de falar contigo disso, porque eu lembrei do Cacalo e de um jogo emblemático, que é o jogo mais maluco, impressionante que eu vi na minha vida, que foi o jogo da Batalha dos Aflitos, onde o Cacalo estava. E inclusive dentro do campo, no momento de expulsões, isso eu lembro bem, invadindo o campo para tirar jogador do Grêmio, momento de expulsões e da cobrança do pênalti, contra o Grêmio, naquele jogo lá. Sim, pênalti marcado contra o Grêmio. Contra o Grêmio, segundo pênalti. É, porque ali deu... Exato, porque ali o jogo parou por muitos minutos, né? Sim. Jogadores do Grêmio expulsos. Eu me lembro do Cacalo invadindo o campo, mas aí para tirar o Patrício, que era um dos expulsos. Isso. Não, o Cacalo estava lá em cima, né? Sim. Porque havia o espaço reservado para os conselheiros, dirigentes do Grêmio, e eu estava pela 0 hora, estava próximo da cabine, né? Onde estava o Cacalo, e aí houve o pênalti, o Cacalo enlouqueceu lá em cima, né? E não, vou descer, vou invadir, vou fazer alguma coisa. Como ele era uma autoridade do Grêmio, né, os seguranças permitiram, e eu aproveitei e desci junto. Entramos pelo vestiário, para chegar na beira do gramado. Tu estava lá? Eu estava lá, atrás daquele gol onde o pênalti foi cobrado. Isso. E aí vocês entraram ali, e o Cacalo falou do meu lado. Exato. Só que a tua visão era mais privilegiada, porque aí sim, o Cacalo, como dirigente, entrou, ficou do teu lado, como não tinha o jaleco, né, dos repórteres de rádio, tinha que ficar um pouco mais atrás, perto. A cena, a defesa toda, eu só fui ver depois pela televisão. Porque tinha muita gente ali dentro do campo. Mas os bastidores daquele jogo foi um troço muito maluco. Porque, por exemplo, eu falei do Cacalo entrando dentro do campo na hora do pênalti, e aí a reportagem entrou também, para fazer os registros, ele retirou o Patrício, por exemplo. Claro que brigou com a arbitragem, o árbitro expulsou jogadores do Grêmio ali. Mas a gente estava atrás daquele gol, e atrás daquele gol tinha um túnel que dava acesso aos jogadores e à imprensa para dentro do campo, para trabalhar dentro do campo. E aquele túnel ali, houve um momento que o Grêmio queria fazer o aquecimento, uma coisa assim, que o portão estava chaveado, um cadeado. Foi uma luta para abrir aquilo ali, porque o pessoal do Náutico não queria abrir. Não, o Náutico ele fez toda uma preparação para intimidar o Grêmio. Isso. Essa é a ideia. Eu lembro do treinamento do Náutico, acho que o jogo foi no sábado, na quinta-feira, nós fomos acompanhar o treinamento do Náutico, e aí nós fomos identificados, né, como jornalistas gaúchos, muita gente assistindo ao treinamento, e fomos de algum modo até ameaçados. Ou seja, o clima era realmente muito perigoso, não só para os jogadores do Grêmio, né? E aí essa cena, o Náutico desinfetou, colocou desinfetante dentro do vestiário. Legal, vamos melhorar o vestiário. Não, eles queriam que ficasse um cheiro insuportável e os jogadores mal pudessem ficar dentro do vestiário. Era um ambiente complicado. Eu até estou lembrando, naquele jogo estou lembrando que o Pedro Ernesto, que era o narrador da Gaúcha, com o Rui Carlos Osterman, eles estavam numa cabine, e nesta cabine tinham 2 seguranças contratados lá pela RBS para dar exatamente toda a segurança ali. Tal era a complicação do jogo, esse tipo de coisa. Mas do Cacalo, eu vou te contar uma história aqui. Eu estou atrás daquele gol, na hora da cobrança do pênalti. Como tu falaste, tu descesse para o campo com o Cacalo e ele ficou do meu lado. E o único conhecido do Cacalo que tinha ali era eu. Conheço o Cacalo há quase 40 anos, né? O único. Deu o pênalti e ele já enlouqueceu. Começou a vibrar na defesa do Galato. Na sequência viu o gol do Anderson. Aí o Cacalo enlouqueceu. Gritava, não sabia para que lado ia, e veio para o meu lado e me abraçou e começou a pular. E eu dizia, Cacalo, para, eu estou trabalhando, rapaz. Para com isso, sou profissional, estou trabalhando aqui, cara. Então, não é uma coisa essas imagens você hoje, né, nas redes sociais, se essas fosse hoje, eu estaria repórter vibrando. Exatamente. Mas era a loucura do cara, porque ele olhou para tudo que é lado,
não viu ninguém, só viu a mim, que ele conhecia. Então ele precisava abraçar, desabafar com alguém, né? Porque o jogo realmente, como eu falei, eu nunca vi um jogo daquele tipo, assim, né? Que a gente trabalhou e aí começou a pular. O Cacalo sempre foi um cara assim, muita flor da pele, né? Sim. Eu lembro de tantas brigas do Cacalo com jornalismo, brigou comigo, deve ter brigado comigo várias vezes também, com torcedores do próprio Grêmio, torcedores internacional. O Cacalo sempre uma história que o falecido Ricardo Vidarte me contava, cara. Sim. Que um dia o Cacalo pediu uma tela entrega em casa. Essa história obviamente não é da Batalha dos Aflitos, mas para mostrar quem era o Cacalo, pediu uma tela entrega em casa e o rapaz, o motoqueiro, foi lá entregar, e aí eu não sei se aconteceu uma espécie de acidente, se o motoqueiro, os filhos do Cacalo eram pequenos na época, o motoqueiro quase que atropelou um dos filhos do Cacalo, o Cacalo queria bater no entregador, assim, calma, o próprio filho, calma pai, calma, ou seja, ele sempre dessa tem maneira. aquela história na decisão da Copa do Brasil de 97, sim. O primeiro jogo contra o Flamengo foi no Olímpico. Exato. Aí o Cacalo assistiu da sala dele lá em cima. Sim. E em determinado momento, um lance talvez, um gol, uma coisa assim, ele chutou a parede. Sim. Chutou a parede, ficou com problema, teve que enfaixar a perna, não pôde ir na decisão no Maracanã quando o Grêmio foi campeão daquela Copa do Brasil. 97, né? Mas a Batalha dos Aflitos, aliás, vai fazer a maioridade no final do ano, vai fazer 18 anos a Batalha dos Aflitos. Novembro, 26 de novembro. Foi realmente, porque a gente viu grandes jogos. A gente trabalhou em grandes jogos, em grandes conquistas da dupla Grenal. Mas o jogo e as suas circunstâncias por isso ele está sempre sendo lembrado, né? Foi pro hotel depois do jogo? Onde o Grêmio estava concentrado? Fui. Que o Grêmio saiu daquela cidade, já Botão dos Guararapes, e foi para Recife, antes do jogo. Né? Isso. E aí, terminada a partida, foi pro hotel, e aí os jogadores todos se atiraram dentro da piscina, dessa cena aí. E a gente fazia todos os rebates, ninguém conseguia dormir, né? E as horas foram passando, e o voo era no domingo de manhã, Sim. E ninguém conseguia dormir, a gritaria que os jogadores faziam nos corredores do hotel. E eu fazia todas as anotações no meu bloco, fazer hora para chegar em Porto Alegre no começo da tarde de domingo e produzir um caderno, uma coisa impressionante, um caderno com 15 páginas. Nossa. Eu escrevi 15 páginas. Nossa. Que o falecido Davi Coimbra editou. Só que aconteceu o seguinte, aí anotei tudo, aí fui pro café da manhã junto com os jogadores, anotando aquelas coisas que aconteciam ali, né? Todo mundo anotando tudo. Aí, aeroporto, pegamos as malas, fomos. Quando cheguei no aeroporto, entrei no avião, cadê o meu bloco, onde eu tinha anotado tudo ali? Tinha esquecido do café da manhã. E aí puxei pela memória para resgatar. Para resgatar 15 páginas. Não, para resgatar o que eu tinha presenciado ali. Sim. Que resultaria no texto. Mas tu fizeste 15 páginas. Cara, 15 páginas. Será que todo mundo leu as tuas 15 páginas? Espero que sim, né? Gostaram lá, pelo menos. Olha quem o Grêmio naquele jogo tinha na reserva. Goleiro, Marcelo Groy. Tinha mais o Lucas Leiva no meio campo. E o Anderson, que acabou marcando o gol da vitória. Sim. Eram os garotos do Grêmio que o Mano Menezes colocava no banco de reservas. Principalmente o Lucas Leiva e o Anderson. Pois é, o Mano Menezes tinha essa culpa no cartório aí, né? Tinha essa culpa no cartório, o Mano Menezes, de fazer do Anderson um reserva. O Anderson era reserva do Lipatinho no time do Grêmio. Olha, eu vou te dizer, foi um dos jogos, repito, mais malucos que eu já vi, já trabalhei na minha vida, Luiz Henrique. Com certeza. Com café Bruslan. Olha aqui, ó. É bom até a última gota. Até a próxima. Até a próxima, então, Rui.